Olá, pessoal. Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Mais uma vez estamos aqui, hoje, 17 de junho, em mais um encontro de formação da Pastoral Familiar. Nós lembrando para os que estão pela primeira vez, que nós já tivemos aqui no dia 27 de maio, um primeiro encontro com Dom Beto Breis, nosso bispo, no momento de espiritualidade. No dia 3/6, tivemos a presença aqui do Padre Crispim Guimarães, da Comissão Nacional Pastoral Familiar, dando uma geral sobre a pastoral familiar, não é? Infelizmente, por motivo superior, no dia 10/6 era para a gente ter outro encontro aqui do setor pré-matrimonial, mas não podemos, essa data vai ser remarcada, logo sairá uma nova data para esse encontro. E hoje teremos o encontro com um casal para a formação no setor pós-matrimônio, ok? Mas antes mesmo do nosso início, vamos convidar mais alguém para ficar aqui conosco, nos acompanhar, como sempre, está sempre nos acompanhando, mas hoje em especial queremos uma presença mais forte dele, então vamos invocar o Espírito Santo, né, para a nossa formação acontecer da maneira melhor possível, ok? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. O vosso Espírito, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Para quem não nos conhece, eu sou o Mazinho. Cléa. Nós fazemos parte, estamos na comissão diocesana da Pastoral Familiar, e hoje estamos aqui para fazer a mediação desta formação com um casal muito especial, Jorge e Mara, ou apresentando como eles costumam se apresentar carinhosamente nas nossas assembleias, Boca da Mara e Mara da Boca, né? Esse casal que tem uma vida muito extensa dentro da pastoral familiar, mas essa apresentação eu vou deixar com eles mesmo, porque eu tenho medo de esquecer alguma função que eles exercem aqui. Não, Boca e Mara, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados por nós, mesmo à distância, mas aqui pelo menos em Juazeiro está um friozinho agradável, eu acredito que é em Porto Seguro também. Então, o nosso abraço, nosso fraterno abraço, e a partir desse momento vocês assumem aí a condução dessa formação, ok? Ok. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? Para começar aí. Então... Eu sou o Boca da Mara. Eu sou a Mara do Boca. Nós somos o casal subregional 6. Da sub-região 6, né? Que compreende Diocese de Eunápolis, de Ilhéus, Itabuna e Teixeira de Freitas. Extremo sul da Bahia. E participamos também do Núcleo de Formação em Espiritualidade, né, que nós terminamos agora a terceira fase do INAPAF, e Estamos começando a formação, né, do núcleo. E somos apaixonados pela pastoral familiar desde que nós nos conhecemos, desde que nós casamos. Desde que a pastoral familiar era curso de noivos. Não tinha pastoral familiar ainda. Então, a gente vai contar um pouquinho, bem rapidamente, né, da nossa vida. Quando nós fizemos o encontro de noivos... sim, nós temos 29 anos de casado, esse ano a gente faz 30 anos, e temos 2 filhos. O Arthur tem 25 anos e a Natália tem 23. E nós, quando nós
fizemos o encontro de noivos para casar. Bastante, assim, o casal mais novo que estava trabalhando no encontro tinha 25 anos de casado. E nós questionamos, né? Tinha um comentáriozinho lá no final, uma avaliação, e nós colocamos que era importante a pastoral familiar, não tinha nem título de pastoral familiar ainda, né? Em 1989, então eles colocaram assim, a gente colocou que devia ter casais mais novos para dar testemunho, para falar como era o início da vida a dois, porque 25 anos, né, muita coisa mudou. Então, quando casualmente o nosso padrinho de casamento, nós éramos bastante ativos na paróquia já, éramos do encontro do CLJ, um grupo de jovens que tem lá em Porto Alegre, e aí a gente colocou esse comentário, e o João Henrique e a Neiva, que eram, né, foram nossos padrinhos de casamento, nos convidaram em abril, foi, né? Nós casamos em novembro, e em abril eles nos convidaram para falar 15 minutinhos como é que tinha sido o início da nossa vida a dois. E ali nós nos encantamos e nunca mais deixamos de trabalhar. Conhecemos a pastoral familiar assim, vivida na veia mesmo. Né? Participamos aí de vários momentos da pastoral, onde a gente pôde aprofundar, conhecer e trabalhar mesmo. Então, assim, a gente é realmente apaixonado. Mas vamos ao que nós viemos falar com vocês, né? Nós viemos conversar um pouquinho sobre o setor pós-matrimonial. A questão dos setores, que a pastoral familiar ela não é dividida em setores, ela é organizada em setores, porque a pastoral é uma só. A organização em setores é para facilitar o planejamento das atividades, né? Porque fica um coordenador geral de uma pastoral familiar paroquial fazendo todo o planejamento de toda a extensão da atuação da pastoral, não é impossível, é humanamente impossível, não tem quem consiga. Então se pensou nessa organização para que se possa focar nos diferentes trabalhos da pastoral. Então, assim, até bem pouco tempo atrás não se falava nos 3 setores. Então, as pastorais foram se organizando, foram surgindo e não estavam organizadas nesses setores. E aí as pessoas começaram a usar esse título, né? Vamos dividir nos setores. Quando a gente fala na palavra divisão, a gente parte, né? Eu vou dividir um chocolate aqui, é metade para você, metade para mim. Então, quando a gente fala em dividir, dá a ideia de partir, de ficar em pedaços. E a ideia não é essa. Então, o que o setor pós-matrimonial tem que fazer? Qual é a função dele? Né? É o setor que trabalha com a preparação para a vida de casados. Aí a gente para e se pergunta assim, quando foi que nós tivemos algum curso para ser pai e mãe? A gente faz curso para ser professor, para ser engenheiro, para ser arquiteto, para ser industrial, qualquer coisa hoje, a gente não tem para quem não procura, né? Nós temos. Então, a pastoral familiar, ela traz essa possibilidade, e o setor pós-matrimonial é responsável por organizar isso, fomentar isso na comunidade e fazer com que isso chegue às famílias. E aí a gente vai aqui falando de tudo isso, de que forma que isso pode ser feito. E essa preparação, como é organizacional, né, não é divisão, o setor pós trabalha junto com o pré, porque o pré está
preparando os casais, os noivos, né, para o matrimônio. E aí o pós trabalha junto com o pré, que saindo dali já ele já vai abraçar aqueles casais não perde esse vínculo, aquelas famílias recém-formadas, né? Então ele tem ele dá continuidade ao trabalho que foi realizado pelo pré. Mas ele não deixa de ter que trabalhar junto com o pré. Por quê? Ele tem um papel de ajudar a família. O setor pós-matrimonial, ele tem o papel de ajudar a família na situação que ela se encontra. Tem hora que essa família, nós, né, já fomos pré-matrimonial, porque nós namorávamos, fizemos o encontro de noivos, nos preparamos para casar. Depois, veio filho pequeno. Nós precisávamos de ajuda para que a gente se organizasse com as questões de relacionamento, de educação dos filhos. A família vai migrando por esses setores. Vai chegar uma hora, nós já fomos caso especial. Nós já fomos casos especiais. Por quê? Porque nós tivemos um problema muito sério na nossa família, onde a gente precisou ser atendido. Então, assim, às vezes, quando a gente pensa em agente da pastoral familiar, o primeiro agente da pastoral familiar, ou a primeira família que tem que ser assistida pela pastoral familiar é a minha. A primeira que tem que estar abastecida é a minha. Então, eu preciso de estar atento a isso, né? Então, o setor pós-matrimonial, ele vai ter essa função de auxiliar esses pais, essas famílias, na educação dos filhos, para ajudar nos relacionamentos, né? Tendo como principal recurso o testemunho. Porque a gente já tem aquele chavão assim, né? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, quando eu converso com uma pessoa, eu estou com um problema, eu chego lá para aquela pessoa e digo assim, olha, eu estou com um problema, assim, assim. Aí a pessoa chega e me diz assim, eu também estou com um problema, vamos conversar. Às vezes, quando a gente ouve o problema do outro, o nosso fica desse tamanho. Ou então, às vezes, quando a gente conversa com pessoas, né, casais que estão, né, tem uma vida igual a nossa. E aí, eu chego lá e digo, poxa, eu não estou sabendo como resolver esse problema com meu filho, né? Tá envolvido lá com isso, com aquilo. E o outro chega e diz, poxa, eu já tive um problema desse, já vivi um problema desse, sabe? E aí, quando a gente vai e ouve o outro, a gente fica pensando assim, poxa, mas eu posso fazer desse jeito. Não, mas eu não faria com os testemunhos. E aí a gente vai tirando, assim, o que é bom, o que é ruim, e aí eu vou conseguindo, com o testemunho, a gente consegue auxiliar as pessoas, né? E geralmente, o setor de pós-matrimonial é o primeiro setor que tem contato com os casos especiais, porque é ele que identifica um casal que está com dificuldade, uma família que está passando por necessidade, e aí encaminha para casos especiais. Então, um dos serviços mais comuns do pós-matrimonial é o cuidar. Ele precisa ter cuidado, ele precisa cuidar dessas famílias. De que maneira que ele vai fazer isso? É um serviço primordial da pastoral familiar, é o acolhimento, é acolher. Então, quando a gente... o Padre Edson, outro dia, numa live aqui com Itabuna, ele colocou assim, o primordial serviço da pastoral familiar é o acolhimento e o cuidado. Se perdermos este foco, a pastoral torna-se uma mera executora de tarefas. Olha que perigo. A gente fazer reuniões para marcar outra reunião. A gente fazer uma reunião para planejar, e a gente não executa. Às vezes a gente leva meses planejando uma coisa grande, interessante, é preciso planejar, sim, mas nós precisamos agir, nós precisamos ficar de olhos atentos. E como é que a gente vai ver tudo isso? Como é que a gente vai articulando? Já vamos falar sobre essas articulações. E aí vem aquela questão, né? Todo ano a gente faz aquele calendário paroquial, vira
aquela coisa assim que é impossível. Toda semana tem alguma coisa, né? É impossível de executar tudo aquilo. Então a gente acaba se focando mais, né, no cumprimento daquele calendário do que realmente do que no serviço no pastoral, serviço realmente. Percebe assim que essa organização, a gente precisa se organizar e para organizar esses grupos, acompanhar esses grupos, associações de família, casais, grupos de casais e grupos mais específicos e articular com esses grupos, né? Então o acolhimento ele é permanente e não é uma assistência. Não, a assistência não, porque assim, ó, isso está no manual do pós-matrimonial. O acompanhamento é aquela coisa assim, tu saber como é que está a família. Mas a assistência não é permanente, porque a função da pastoral familiar é fazer com que aquela família encontre o seu caminho. Então, por isso que fala sobre os grupos de famílias, porque formando esses grupos, as famílias se ajudam. Então, a partir de um certo momento, as famílias começam a caminhar sozinhas. Então, não precisa mais da assistência, mas ainda precisa do acompanhamento, aquela coisa assim, né, esporádica, para não se distanciar, para não se distanciar da igreja, o Dom Petrini, quando esteve aqui em Porto Seguro, no 7º Congresso Regional da Pastoral Familiar, ele falou muito da importância de organizar associações de família. Eu fiquei curiosa na época, não consegui entender muito bem. Mas depois, né, fui procurar, fui pesquisar, por quê? Essas associações de família, elas conseguem ter uma representatividade social, ela consegue articular coisas que a igreja não pode se posicionar. Porque ou mesmo a gente dá uma pesquisada como que a gente pode organizar esses grupos de família, essas associações de família em defesa aí da vida, em defesa dos direitos, né, de aí, idosos, crianças. Então, assim, quando por ocasião daquela lei sobre a questão de gênero, então várias famílias se posicionaram contra e a gente conseguiu, né, derrubar essa lei. Então, porque se a for gente a igreja, precisa estar atento, né? Se for a igreja falando, vai dizer, é só por causa da religião. Mas não, se for famílias, aí não. É um sentimento da família. É a célula principal então, da sociedade. Aí, a visão da sociedade é diferente. Então, o serviço, né, mais importante assim oferecido pelo setor pós-matrimonial é as visitas às famílias da paróquia, principalmente aquelas que estão afastadas da vida comunitária ou passam por dificuldade. Nós tivemos uma situação agora há pouco tempo, durante já a pandemia, a mãe de uma amiga nossa, né, que estava um pouquinho afastada da igreja, faleceu, e a gente, no momento que a gente ficou sabendo, era noite, madrugada, ligamos para ela, perguntamos se precisava de ajuda e tal, né, fomos no velório, né, dentro de todas as conformidades, mas ela se sentiu acolhida, se sentiu cuidada. E aí, isso é super importante, às vezes é uma ligação, pastoral familiar, o setor, né, toda a pastoral familiar, né, ela precisa ter esse cuidado, como é que vocês estão indo, tá precisando, e aí, quer conversar, às vezes eu ligo para uma amiga minha, que ela já teve depressão, então, assim, nessa época, a gente sabe que tem uma tendência já, né, a ansiedade,
E aí, de vez em quando, eu dou uma ligadinha para ela. E aí, como é que tá? Eu tô angustiada, eu tô assim. Então, às vezes, quando eu falo de mim, ela acaba se abrindo, falando dela, e vira um papo muito legal. Mas é o cuidado, a gente precisa aprender a cuidar. E Né? uma coisa que a gente vê muitas vezes é que quando a família está em crise, ela se afasta da igreja. Porque às vezes fica com vergonha ou não aceita a sua situação, no momento que ela precisava estar mais próximo da Eucaristia, mais próximo da igreja, ela se afasta. Então, esse é um trabalho importante do acompanhamento da pastoral familiar, do setor pós, que conhecendo a família, né, e aí é importante a gente relembrar do guia de implantação, que uma das reuniões comenta isso. Esse aqui, ó. Que é importante a gente fazer esse levantamento da como está a realidade da nossa comunidade, como são as famílias da nossa comunidade. A gente está recebendo aí um comentáriozinho, né? Da Rosineide. Grande verdade, a pastoral familiar tem que ser acolhedora e cuidadora, né? Isso mesmo. Olha só, quando a gente fala assim que a gente precisa conhecer a realidade da família, a realidade da paróquia, né, dessas famílias, a gente precisa motivar bem complicada alguns anos atrás, quando o nosso filho se envolveu com drogas. Nós, da Pastoral Familiar, nós éramos ministros da Eucaristia na época, e eu me cobrava muito isso. Eu dizia para o Frei, que era o pároco da nossa paróquia, eu dizia para ele assim, padre, eu quero sair dos ministros. Ele disse, por quê? Eu disse, porque meu filho está lá envolvido com droga, eu não consigo tirar ele de lá. Que educação foi essa que eu dei para ele? Eu me julgando. E ele dizia assim, Mara, a educação que vocês deram para ele, um dia vai aparecer, mas a escolha é dele. As escolhas são deles. A gente educa os filhos para a vida. Agora, as escolhas que eles fazem, nós não somos diretamente culpados. Nós precisamos estar ali atentos para sermos o porto seguro deles. A hora que ele resolver voltar, você vai estar lá de braços abertos, acolhendo, cuidando, para ver qual é a necessidade dele, se ele precisar de uma clínica, o que ele precisar. Você tem que ficar atenta a isso. Mas você não pode se afastar da Eucaristia, você não pode se afastar da igreja. Teve uma época que eu andava de cabeça baixa. E as pessoas, e a pastoral familiar me acolheu, a pastoral familiar me carregou no colo, nos carregou no colo, porque a gente sentiu assim que nós éramos amados, nós éramos queridos, nós éramos importantes para aquela comunidade. Então, quando a gente percebe assim que a gente tem valor, que a gente não é uma atitude que vai desmanchar o que a gente tem, né? Então, assim, a nossa fé que às vezes é dentro da pastoral familiar. A gente tem agentes que estão precisando de ajuda e às vezes a gente não se dá conta. Às vezes tem alguém ali do nosso lado no banco da igreja, agora a gente não está podendo ir à missa, né? Mas a gente sabe que às vezes tem pessoas ali precisando de um ouvido. Às vezes a gente precisa só sentar e ouvir o que a pessoa tem para nos dizer. E aí a gente vai ficando, né, nessa permanente atenção e cuidado. Outro serviço, outra função, né, da pastoral do setor pós-matrimonial é a acolhida e cuidado dos recém-casados. Então, uma coisa que facilita muito, né, dar essa continuidade ao trabalho do pré, quando se faz as duas modalidades, ou o puro acolhimento, que são os 11 encontros do... Aqui. Os 11 encontros do André Parreira. E o Padre Crispim também está sugerindo uma nova modalidade, que é
o itinerário personalizado. Então, são duas formas da gente cativar esses novos casais para se aproximar da igreja e para a gente poder fazer um acompanhamento depois com os pós-encontros, né? Nós tivemos uma experiência bem interessante aqui na paróquia com esse encontro de noivos por acolhimento, né, do livrinho do André Matrimônio, e a maioria, assim, 90% dos noivos, né, que estavam fazendo o encontro, já começaram Então, a gente percebeu assim o quanto é importante a gente andar lado a lado, ficar ali, acolher, ouvir, conversar, falar como é que a gente vive, porque às vezes as pessoas olham e dizem assim: ah, olha ali, ó, um casalzinho, coisa mais linda aquela família, parece comercial de margarina, né? Não é? Às vezes a gente olha para as pessoas, mas a gente não sabe o que vai lá dentro do coração. A gente não sabe quantas pedras eles carregam ali, quantas pontes eles já tiveram que passar, né? Então, a gente... Às vezes não é margarina, é requeijão, é manteiga. Né? Então, assim, falava-se, né, antigamente, é um comercial de margarina, né? Mas a gente precisa ficar com... ter esse cuidado. E aí, depois de fazer o encontro de noivos, depois de casadinhos, a gente pode ligar para eles, pedir para ver as fotos, como é que foi, contar como é que foi o casamento, né? E a gente mantendo contato com eles. E aí a gente tem também, a Pastoral Familiar tem livro para tudo, gente. E aí tem um encontro de recém-casados, de novos casais. Então, aqui a gente fez uma experiência na nossa paróquia e deu super certo, a gente fez só dinâmicas, foi bem light, bem divertido, uma espiritualidade bem profunda, né? Um momento de oração diante não foi diante do Santíssimo, né? Foi na capela. E aí, então, a gente percebe que esses casais, essas famílias, elas precisam ser acompanhadas para que eles não cheguem a casos especiais, para que eles não cheguem numa separação, para que eles não cheguem num divórcio. Teve um casal de amigos nossos uma vez que eles estavam se separando. E aí ela disse assim: o que eu faço? Eu disse: procuro uma terapia. O padre conversando com eles, ele foi e disse assim: a gente precisa... Ele disse: eu vou precisar conversar com teu marido também. Muito bem. E aí, ele perguntou como é que eles viviam antes de ter chegado àquele, né, não tinha traição, não tinha... Né, ele só esfriou. E aí ele perguntou para eles assim, como é que eles viviam antes? Eu fazia jantar para ele, a gente ia ir no cinema, a gente saía às vezes para dançar, muito bem. Perguntou para ele, o que vocês faziam antes? Às vezes eu fazia um churrasquinho, às vezes eu fazia não sei o quê. Então agora vocês vão voltar a fazer aquilo que vocês faziam na época de namorados, na época do noivado, na época de recém-casados, e os dois começaram e conseguiram resgatar. E hoje eu tenho, assim, a necessidade de falar para várias pessoas, né, contar essa historinha, porque às vezes as pessoas não se dão conta que cada um vai respeitando a individualidade do outro e não se dá conta que está perdendo um vínculo. E nós precisamos cuidar, então, desses casais novinhos para que eles não deixem a chama do amor apagar, né? E que eles se insiram na comunidade. Então, a gente vai, né, através desses encontros de espiritualidade, os momentos fortes da igreja, né? As procissões, as novenas. Então, tudo isso a gente aproveita para chamar esse casal para ele participar. E aí eles vão criando um hábito, né, de participar da igreja e também dos encontros aí de casais, né? A questão do planejamento familiar também. Planejamento familiar, a gente também pode assessorar nisso, né? De que forma? Um olhar para o futuro, que tipo de família eu quero,
Então, a gente, e aí esse trabalho é articulado com quem? Com catequese, lá com o pré, né? Então, enquanto o pré trabalha com a criança, o pós vai trabalhar com os pais, tanto do crisma, na pastoral do batismo. Como é que a pastoral familiar... A pastoral familiar não tem que dar o curso de batismo, porque nós temos uma pastoral do batismo distinta, específica, formada para dar o encontro, né, a formação de pais e padrinhos. Mas a pastoral familiar pode estar ali, ó, coladinha. Deve, né? E estar ali coladinha. No dia que tem o encontro de pais e padrinhos, vai lá dar uma palavrinha sobre a importância do sacramento do matrimônio, sobre a alegria de viver juntos. Então, assim, descobrir um tema que a gente pode... Sobre a importância da participação dos pais na catequese dos filhos, aquela obrigação, né, que é um dever dos pais, a função dos padrinhos, qual é a verdadeira função dos padrinhos? Porque hoje você pensa muito em padrinho para dar presente, né? Não é. Então, assim, o pós, ele vai estar articulando, né, para que esse trabalho seja fecundo, não é? E ainda a respeito dos jovens, a questão do celibato juvenil, né? Para que seja uma preparação para a vida, mas que não seja aquela coisa que o mundo prega hoje. Né? Teve uma conhecida nossa lá em Porto Alegre, que o padre fez uma campanha muito grande, muito forte pelas vocações. Então, nós rezávamos todas as missas, né, uma comissão para fazer um trabalho com os jovens sobre a vocação. E aí um dia ela chega na reunião e diz assim, ai, não sabe o que aconteceu. Eu disse, o que foi? A minha filha quer ser freira. E eu disse, ai, que coisa mais linda. E ela disse, eu disse, ué, olha só, tá frutificando. E ela disse, mas tinha que ser a minha. Olha que coisa mais linda, né? A menina foi freira, graças a Deus, né? Abençoada. Mas o momento que a gente reza, pede, né? Mas não espera que seja dentro da nossa casa. Olha que graça que ela teve. Mas a reação dela imediata foi engraçada. E falando ainda sobre planejamento familiar, né? Tem uma equipe em Salvador que fala exclusivamente sobre os métodos naturais, principalmente sobre o método Billings. Então, é uma coisa que a gente tem que também incentivar e divulgar para que os casais procurem esses métodos. E às vezes a gente pensa em falar isso para casais, mas isso a gente também tem que falar para o adolescente. Lá no grupo de jovens, lá no Crisma, a gente precisa falar. Por quê? Para ele já criar uma mentalidade de fecundidade, né? Porque uma das coisas passíveis de anulação do casamento é negar a procriação, né? Então, a gente precisa fazer com que os nossos jovens também conheçam isso, né? Para estarem abertos à fecundidade e uma fecundidade saudável, né? Uma coisa bem planejada. Então, assim, até, né, preventiva. Deixa eu ver o que mais. Sim, ajudar e orientar as famílias na educação dos filhos. Às vezes a gente pensa, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou fazer isso, né? Nós passamos por uma situação, eu brinco assim que o Arthur, ele foi nossa cobaia para muita coisa, né? O Arthur foi muito cobaia. Então, o Arthur, quando ele era pequeno, era super, super, super ativo na igreja. Muito. Mas ativo, assim, de correr, pular, brincar, e eu não sabia o que fazer. Ele estava com 2, 3 aninhos e eu não sabia mais o que fazer com ele dentro da igreja. E aí, um dia, uma senhora virou para mim no final da missa e disse assim, eu não consegui prestar atenção hoje na missa porque teu filho não parou. E eu fiquei pensando assim, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí comecei a fazer uma missa narrada.
Então, eu chamava ele, gostava dos momentos de música, né, de canto, e aí eu ia falando para ele, eu disse, agora tem que falar isso, agora tem que ouvir, agora o fulano vai falar isso. E aí fui falando para ele, né, que o Deus falava na hora das leituras, que a gente precisava prestar atenção, que depois, na hora da homilia, o padre ia explicar o que tinha sido lido. Então, tudo. Aí ele foi botando significado em todos aqueles ritos que a gente fazia. E muito bem. E foi passando o tempo. E aí, um dia, aí eu comecei a levar biscoitinho, levava papel e giz de cera, ele sentava no genuflexório e escrevia no banco. Ficava de costas para o altar, mas estava de ouvido atento. Na hora da música, ele levantava e cantava. E aí, um dia, ele foi e disse assim, mãe, o que a gente fala quando o padre levanta a hóstia? E eu disse, ele falou, a igreja silenciosa, ele falou com toda a vontade. Jesus, eu te amo. Meu Deus do céu, todo mundo olhou, as pessoas se inquietaram. Eu, Arthur, baixinho, tá? Tá. Aí no outro dia ele falou, mãe, quantas vezes eu tenho que falar? Eu disse, não sei quantas vezes. Quantas vezes tu conseguir falar? E ele ficava, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Enquanto o padre estava lá com a hóstia levantada, ele falava, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E aí um dia virou uma pessoa e olhou para mim e disse assim, eu quero te agradecer. Eu disse, pelo quê? Ela disse, hoje eu entendi o que eu tinha que dizer para Jesus. Eu olhava para a hóstia e não sabia o que falar. Então, às vezes, a gente é canal, né? A gente tem que ser canal e a gente precisa ficar atento, porque às vezes, do jeito que a gente educa os nossos filhos, serve de testemunho para os outros também, né? Tinha uma amiga minha que a menina corria, eu comecei a chamar ela era minha aluna, aí eu comecei a chamar ela. Vem cá, né, durante a missa. Fica aqui com a tia. Ela vinha, sentava e ficava inquieta. Passou um tempinho, ela começou a sentar e eu comecei a conversar com ela. A mesma coisa. Ela disse, minha mãe nunca me falou isso. Eu disse, então pergunta para ela. E pronto, tá lá, né, participando. Então, às vezes, a gente precisa ser criativo para a gente educar os nossos filhos na fé, né? Na fé. Toda vez que a gente tem um problema, vamos rezar pela pessoa que está doente, vamos rezar para que esse problema se resolva. Então, quando a gente traz a oração e a gente traz o filho, né? A gente traz a nossa família junto para a oração, aí eles perseveram na oração. Porque não adianta a gente tirando o filho na catequese, levando lá na missa, mas ele não entra na igreja. E isso é muito perigoso, né? Vamos lá, adiante. Trabalho com a pessoa idosa, né? Também então, é uma função do pós. O pós também ele tem que articular aí com a pastoral da pessoa idosa, porque a pastoral da pessoa idosa atende o idoso. E muitas vezes o idoso sofre maltratos de quem? De quem cuida dele, que é a família. Então, a pastoral familiar vai entrar nisso. E aí, assim, tem padres, tem pessoas que não gostam disso que eu falo. Entra o pós-matrimonial e casos especiais também, né? Então, a gente precisa ficar atento, porque às vezes o pessoal da pastoral da pessoa idosa me liga assim, Mara, a gente vai fazer uma, né, porque a gente era coordenador, Mara, a gente vai fazer um momento de oração, vai rezar um terço na casa de um idoso. Eu queria que tu fosse comigo. Olha só. Aí a gente vai junto para rezar o terço. Aí a gente vai junto para rezar a campanha da fraternidade, né? E aí, chegando lá, a gente vai se aproximando, aquela realidade vai se apresentando e a gente tem como auxiliar e ajudar aquela família. Então, a gente precisa se fazer valer desses momentos que a igreja nos proporciona para a gente poder entrar na casa das famílias e poder ajudar. Muita gente não pede ajuda. Muita gente que precisa, ele não diz que ele está precisando. Ele
ele mascara aquilo. E aí, quando a gente vai olhar, ajudar. Outra coisa que a gente precisa também pensar é na inclusão dos viúvos, viúvas, pessoas sozinhas, divorciados, os recasados. Então, o pós-matrimonial que vai articular com todo esse povo, tá? Então, acolher as viúvas. Nós, acho que foi semana passada, na outra semana, nós tivemos aí o testemunho da Sônia, num momento de uma live com o padre Edson também, a Sônia, que é da paróquia lá da Nossa Senhora da Pena. Na época, eles eram da pastoral familiar, e nós tivemos 3 grandes perdas, né? 3 pessoas da pastoral familiar faleceram, assim, muito seguido, né? E a gente acolheu, né? Então, a gente teve a experiência de acolher esses viúvos, cuidar deles. Então, nós abríamos mão. O abrir mão aqui é de uma maneira muito entre aspas, né? Nós abríamos mão de estar em família na nossa casa no domingo para estar na casa deles. Só que nós não estávamos abrindo mão do nosso domingo. Nós estávamos cuidando dessa família. Da mesma maneira que quando eu fiz cirurgias, né? Quando eu tive problemas com o Arthur, o pessoal estava me ligando, estava vindo aqui em casa, está precisando de alguma coisa. Às vezes é só para chorar no ombro, às vezes é só para fazer uma comida, às vezes é para ajudar a limpar a casa, mas a pessoa precisa ser cuidada. E às vezes não é só o cuidado do emocional, às vezes a pessoa precisa de um cuidado físico, mas a gente tem que estar atento e disponível para esse serviço. E envolver também, né, muitas vezes, quando as pessoas dizem assim, vai ter um congresso de famílias, um congresso de casais. Não, não é um congresso de casais. Se é pastoral familiar, é um congresso de família, né? E aí vai o solteiro, vai o celibatário, vai o divorciado, vai o viúvo, vai o recasado, todos somos famílias, e nós precisamos ter esse olhar. E né? A nossa igreja tem um problema muito grande com os viúvos e viúvas, que às vezes são casais muito ativos na igreja, e quando um falece, o outro perde o chão, porque não tem mais onde trabalhar, não tem onde servir, se sente totalmente excluído. Né? Isso a gente encontra muito, nós fazemos parte também do ECC, e isso acontece no ECC, né? Então, é uma realidade muito dura, você está ali participando, aí teu marido morreu, e aí você não pode mais, porque não é mais casal. Aí você vai se limitar a ir lá, dar um testemunho de como é que você está vivendo a tua viuvez? Não, a pastoral familiar tem lugar, né? Tem lugar e precisa se fazer valer dessas pessoas que têm uma força de trabalho incrível, tem um testemunho incrível para ajudar, né? Eu estou dando uma olhadinha ali quanta gente está entrando aí, né? Mas ou a gente fala ou a gente lê, mas tudo bem, vamos lá. Promover retiros e encontros, palestras, aconselhamentos, isso tudo o setor de pós-matrimonial é que tem que articular, né? Dedicar planejamento, criatividade. Porque às vezes a gente quer fazer um encontro, vamos fazer. A data está lá, a data está chegando e a gente não está planejando. Então a gente precisa pensar uma pessoa legal para vir falar. A pessoa que venha se sinta acolhida, se sinta querida, né? E se sinta bem naquele ambiente e queira voltar. Muitas vezes a gente tem gente que está na pastoral familiar que uma vez ela foi cuidada e ela quer ir lá cuidar do outro. Olha que lindo isso, né? E promover a defesa da vida. Gente, isso aqui eu acho que tinha que ser a bandeira maior da pastoral familiar, né? Quando a gente fala assim, defender a vida, a gente precisa se posicionar. A gente precisa dizer
não ao aborto, não à violência contra a mulher, não ao abuso infantil, quando essas coisas estão gritando na nossa porta e às vezes a gente não tem coragem de falar. A pastoral familiar, ela tem obrigação de se posicionar e de articular, ir lá falar com as pessoas de como que ela pode agir, de como é que ela pode auxiliar isso, né? Na formação que nós tivemos agora no último módulo da última Inapar. fase do INAPAR, nos foi apresentado o serviço de escuta, que até para o nosso tempo agora de pandemia seria essencial. Nós estávamos na nossa paróquia, nós estávamos na pauta para a gente começar, né? Então a gente precisava articular isso, tudo direitinho, e aí veio a pandemia. Se nós tivéssemos, assim, de repente, um mês antes de ter feito isso, nós estaríamos aí com esse serviço todo funcionando. Mas Deus sabe de todas as coisas, e a gente está tentando, né? Pelo Zap, pelo telefone, a gente está tentando. Mas as pessoas precisam saber que tem alguém ali que pode te ouvir. Talvez ele não vai te dar a solução do problema. Uma solução, né? Pode indicar quem pode solucionar. E quando a gente fala em articular, né? Aí eu usei muito essa palavra, né? Então, o que é esse articular? É eu saber com quem eu posso contar. É eu saber que dentro da minha paróquia tem uma psicóloga, tem um psicólogo que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Eu saber que lá no cartório, eu ter o contato com alguém do cartório para indicar quem não é passar à frente, é ter uma referência. E para dar o encaminhamento correto, né? Então, assim, às vezes a gente vai visitar uma família, o homem estava com a perna quebrada, a mulher estava desempregada, eram 5 filhos. O testemunho de vida deles foi lindo, nos comoveu, assim, nós fomos para levar, saímos abastecidos. Mas o que a gente precisou fazer? A gente conseguiu um emprego para o menino mais velho, a gente conseguiu que esse senhor conseguisse o auxílio-desemprego, né? Então, assim, isso a gente precisa estar atento, porque não sou eu que vou lá, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço de algum setor da sociedade para eu poder indicar, olha, esse problema você vai resolver lá no balcão da cidadania, né? Então, a gente precisa, eu vou lá ouvir essa família e eu preciso, muitas vezes eu preciso de uma resposta imediata, e às vezes, quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai lá, ouve e diz assim, olha, eu vou procurar ajuda, eu vou me informar e eu volto para te dar uma devolutiva de como é que a gente vai poder resolver esse problema, né? Então, a gente também tem que ter humildade e dizer, eu não sei como vou resolver isso. A gente precisa ter essa humildade. Então, a gente precisa saber. Então, essas articulações, muitas o padre conhece todo mundo da paróquia. Então, às vezes a gente precisa ter o padre, às vezes não, a gente sempre precisa, né? Ter o padre ali do lado, padre, olha, nós temos uma família que está passando por essa situação. Então, para quem é que a gente pode indicar, para quem que a gente pode buscar ajuda, né? Desculpa. Bom, nós temos algumas forças favoráveis e contrárias ao serviço. Vai ter que ser rapidinho, né? A gente fala demais. As internas e externas, né? As forças favoráveis internas seriam os outros grupos, né? As outras pastorais, movimentos de serviço da igreja, os outros casais, né? Que podem se aliar a nós. E as forças externas são exatamente essas articulações, né? A gente ter aquelas pessoas de referência, ou aqueles órgãos de referência, né? Porque às vezes a gente precisa encaminhar para a procuradoria, para diversos setores dentro da sociedade, né? É importante a gente ter contato, né, com assistente social, né, saber dentro dos órgãos aí das prefeituras, né, quem é que a gente pode, agora na época da pandemia, tem um circo aqui na nossa
cidade. Eles chegaram, acho que umas 2 semanas antes de fechar. E aí eles não podem sair aí... daqui. Então, o que a gente fez? A gente se mobilizou, né? Vários grupos se mobilizaram aí para a gente conseguir alimento para eles. Teve um grupo que conseguiu fazer que eles fizessem espetáculos online, né? Fizeram lives. Então, isso foi rendendo para eles aí na cidade, né? Então, às vezes, tem setores da prefeitura que a gente precisa conhecer para poder indicar, né? Mas a primeira e mais importante força favorável que nós temos é oração. Terço na mão. E a gente tem que estar Bíblia na mão. Ligado, né? E estar em conexão com Deus. Né? Estar com nossos sacramentos tudo em dia direitinho. A gente fazer orações antes de ir. Né? A gente pode organizar, olha, esse casal, né, vai visitar essa família hoje. O restante vai fazer o quê? Vai rezar. Vai ficar lá intercedendo, vai rezar. Pode ser cada um na sua casa, mas ele precisa estar rezando pelo sucesso daquela visita, daquele auxílio que vai ser dado para aquela família. Uma coisa que se tem o costume, falando um pouquinho de pré, né? A questão da formação dos noivos, que quando se faz por acolhimento, que é dois casais da pastoral que acompanham um grupo de 5, 6 casais. Então, o que faz o resto do pré? Fica em oração. Então, é uma coisa assim que a pastoral, o grupo todo trabalha em função de um serviço, né? E uma força contrária muito forte que a gente tem é a falta de aprofundamento dos agentes da pastoral familiar. Porque quando a gente fala em estudar pastoral familiar, a gente espanta, né? E acho que isso é geral, né? Um bom agente da pastoral familiar tem que ter lido pelo menos o nosso segundo diretório, né, o complementar aí, podemos dizer, Amores Letícia. A gente precisa conhecer. A gente precisa. Parece que o Papa está sentado na nossa frente lendo. É uma leitura tranquila, é uma leitura... Boa. Parece que a gente está sentado conversando com ele. Né? E aí a gente tem vários documentos da igreja para que a gente possa, que a gente conheça, né? Que a gente... Eu preciso conhecer isso tudo. Nós terminamos agora há pouco, né, a terceira fase do INAPAP. Então, assim, a gente tem o módulo 1, deixa eu acertar aqui, né, que é o azulzinho, o módulo 2, que é a fase 2, né? Fase 1, o azul, depois o amarelo, depois o verdinho, tá? Então, eles vão aprofundando, e aqui a gente vai ter... todas, eu acho que praticamente todas as respostas de como a gente trabalhar bem, de como que a gente, né, tem roteiros de visitas. Quando a gente conclui a terceira fase, a gente tem aquela sensação de que é impossível tu atender uma família sem fazer essa formação. Sem fazer essa formação. E às vezes a gente fica se perguntando assim, poxa, mas como é que eu vou ser agente da pastoral familiar? O primeiro agente da pastoral familiar a ser cuidado somos nós, né? Por quê? Porque eu preciso conhecer a minha família, eu preciso olhar para os meus defeitos, assumir os meus defeitos, né? Tentar melhorar, mas eu preciso ter essa consciência, né? De que eu preciso ter uma boa vivência do sacramento, eu preciso ter uma... Porque às vezes a gente vai ser olhado, e a gente precisa ter esse olhar atento. Não é que vai virar modelo, não, né? Mas é viver bem, é viver feliz, com Deus no coração. Porque a gente não pode levar aquilo que a gente não tem. Então, a primeira pessoa que precisa ser cuidada dentro da pastoral familiar é o agente, e ele tem que se manter em oração. E outra
Outra força muito contrária que acaba com as famílias são os vícios, né? E aí, quando a gente fala em vício, bebida, o cigarro. Não, gente. Esse aqui, ó, tá aqui. Esse aqui, ó, é um vício que está entrando nas famílias. As pessoas estão dando boa noite por WhatsApp. As pessoas estão o tempo todo com o celular na mão. Às vezes, as pessoas... Uma pessoa comentou comigo assim, eu chamei meu marido, ele não me atendeu. Ele estava lá no quarto e não me atendeu. Agora o zap pulou, ele correu para pegar o celular para responder. Porque o meu amigo está me mandando mensagem aqui, poxa, eu estou aqui na tua frente, estou perguntando uma coisa, você não está bem respondendo, mas o WhatsApp você tem que responder, né? Então, assim, a gente, principalmente agora na época da pandemia, a gente está escravo do celular, tudo a gente se comunica por celular, mas a gente precisa ter cuidado para isso não virar um vício e não virar um distanciamento de quem está próximo. De quem está próximo. Então, é muito perigoso, né? A gente precisa ficar atento. Vamos lá, o que mais que a gente tem que falar aqui para vocês? Nosso tempo está terminando, né? Rapidinho. A população a ser atendida. Então, quem que o setor pós atende? Os casais recém-casados, né? Logo depois da... Tem a mãe, os filhos que estão sozinhos, viúvos, idosos e pessoas sem lar e sem família. E aí entra casos especiais junto, né? Logo que a gente chegou aqui, esse domingo agora foi domingo do migrante, né? E nós somos migrantes aqui. Eu e o Boca, né? Nossa família é migrante aqui na Bahia. Nós somos atrás do Rio Grande do Sul e nós, quando chegamos aqui, fomos muito bem acolhidos, porque nós tivemos, né, esse olhar da igreja de nos acolher e nos sentimos muito bem. Então, a gente precisa, né, ficar atento, que às vezes chega uma família, um casalzinho diferente na nossa igreja, aí a gente já vai lá, já dá aquela encostadinha, né? Fica cuidando. Isso aconteceu conosco. A pessoa que nos acolheu assim de coração mesmo, ela ficou cuidando, a gente chegava e sentava sempre no mesmo banco. Aí na terceira ou quarta missa, ela veio e sentou no banco conosco. Deu boa noite, perguntou como é que nós estávamos, e pronto, estávamos acolhidos. Então, a gente precisa ficar esperto que, às vezes, são atitudes pequenas que a gente precisa tomar para que o outro se sinta bem, né? Precisamos aí estabelecer contatos com todas essas, todas essas entidades que a gente falou e realizar encontros, retiros, mas principalmente Semana da Família, Semana da Vida, Dia do Nascituro, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. É função do pós-matrimonial estar articulando e fazendo que isso seja dinâmico e seja bem visto na comunidade. Né? E também o trabalho nas escolas, associações, conselhos, toda a sociedade, né? Tem muito comentário aqui, né? Mas vamos lá. Aqui está falando assim, nesse período de isolamento, acho pertinente criarmos estratégias para dar continuidade, né? Então, a gente precisa realmente, né, ser criativo de como a gente pode estar ajudando essas famílias. Bom, que a gente tinha falado para vocês mais ou menos é isso, estamos abertos agora, né, para os comentários, para as perguntas, se a gente souber responder. Vamos lá. Bom, boa noite novamente. Boa noite. Estamos aqui com alguns comentários, inclusive já postamos aí para todos, e algumas perguntas, certo? Vamos colocando uma das perguntas de Wildenberg, né? Ele fala, como ter uma pastoral, né, pós-matrimônio, acolhedora e cuidadora, em uma sociedade individualista, onde o casamento passou a ter mais valor social do que sacramental?
Eu acredito que é através do testemunho mesmo, né? Porque quando a gente fala que eu sou feliz casada, eu sou feliz com o meu marido, eu sou feliz, eu proporciono a felicidade na minha família, eu consigo fazer com que as pessoas olhem e pensem assim, poxa, mas será que é tão bom assim, né? Comungar, participar da igreja, é difícil, é muito difícil. Mas eu acho que é através da oração, do testemunho, e a gente proporcionar esses encontros. No momento que a gente proporciona, né, agora na pandemia, não tem como, né, a gente vai voltar com sede, né, de tudo isso, mas a Zelma nos propôs um desafio que ficou um amor, e a gente foi espalhando aqui na diocese, na nossa paróquia, né, os casais declarando o seu amor para sua esposa, tá, com 20, 30 anos de casados, 50 anos de casados, né, na pastoral, no site também, na página da Pastoral Familiar, né, do Ricardo também foi publicando. Então, a gente precisa mostrar para o mundo que é bom amar, que é bom, que é feliz, só que para as pessoas verem que isso é bom. Eu acho que essa é uma das maneiras, né? Não E a somos... gente também aproveitar aqueles momentos de preparação, né? Principalmente o ponto de preparação para o matrimônio, da gente fazer essa coisa agradável para cativar os casais, para que eles tenham essa vontade de se engajar, de realmente pertencer a uma comunidade. Não sei se respondi, mas se respondemos, mas tentamos. Vamos lá. Essa questão da Elisângela é séria, é séria. Muitas vezes a gente encontra padres que têm essa resistência porque não conhecem o trabalho da pastoral familiar. A força e o apoio que dá para o pároco o trabalho da pastoral familiar. É complicado isso. Muitos são centralizadores, que têm assim, aquele medo de perder o controle, né, o poder sobre a comunidade. Mas a gente tem que chegar junto e tentar mostrar que ter uma pastoral familiar na paróquia organiza a paróquia, organiza todo o trabalho da comunidade. E se não der... Olha, sem reclamar, né? Sem reclamar, a gente tem que ficar, né? Tem que ser acolhedor. Era outro comentário aqui do Berger, um colega nosso aqui da Diocese de Juazeiro, da paróquia Santa Terezinha, Menino de Jesus, onde ele diz: precisamos tirar o rótulo de que a pastoral familiar é formada apenas por casais. Isso é verdade. Muitos, apesar da gente estar sempre, não é, divulgando, nossa pastoral é acolhedora, acolhe todos, o casal, o solteiro, a viúva, o viúvo, não é? Nós não temos limite para isso, né? Então, apesar disso, né, mas as pessoas observam muito nós casais nos serviços, né, naquela entrega que a gente se faz em cada momento da pastoral familiar, então acha que é limitado a só casal. Infelizmente eles pensam nisso, né, mas nós estamos sempre enfatizando que não é bem assim, não é? A gente tem que prestar atenção no organograma da pastoral familiar paroquial. Na coordenação da pastoral, tem a representação de todos os movimentos da paróquia, porque é uma pastoral de conjunto, é uma pastoral que tem que trabalhar em sintonia com todas as outras. Uma maneira da pastoral familiar conseguir fazer essa articulação é participar das reuniões do CPP, conversar com o padre, né? E pedir para ela apresentar o serviço da pastoral familiar, se colocar à disposição, porque as pessoas não conhecem, não sabem o que a pastoral familiar pode ajudar, e aí ficam esperando. A gente fica do lado de cá esperando ser chamado, os outros ficam do lado de lá, sem saber que a gente pode ajudar. Porque tem medo que a pastoral familiar vá interferir no trabalho, tomar a função da pastoral. E não é isso.
do viúvo e da viúva, nós precisamos dar o primeiro passo, né? Nós precisamos dar o primeiro passo. Vamos lá. Isso, também quanto àquela observação da Elisângela, né? Cabe muito de nós, agentes da pastoral, né? Sabemos que padres são mais afinados com outro serviço da igreja, coisa assim desse tipo, mas cabe a nós mostrar esse valor que a pastoral familiar tem, essa evangelização perante as famílias, não é? Não podemos nos restringirmos o padre não dá muita bola para a gente, não. Nós que devemos mostrar o valor para ele também, caso a gente encare alguma situação desse tipo, não é? O bom mesmo é que a gente trabalhe com todas as pastorais, sendo que tem algumas que acham que a pastoral familiar quer entrar nos assuntos delas. Mas se a gente trabalhar, se torna assim, uma pastoral orgânica, que todas se movimentam no mesmo sentido. Aí sim, aí vai fluir tudo, aí vai dar certo. Mas só que tem algumas que familiar interfiram. Essa organicidade da pastoral familiar, ela precisa ser articulada aí com o padre, né, com todas as pastorais, e a pastoral familiar se deixar conhecer, né? Porque senão se a gente não falar, os outros não vão saber. Esse comentário da Jus é interessante. Nós já fazem 3 anos que nós estamos fazendo o encontro de preparação por acolhimento do André Parreira. E nós já estamos no 6º grupo. E os 6 grupos do WhatsApp que a gente criou ainda estão ativos. Estão ativos. Então, eles já se tornam os grupos de... Não é aquele grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas toda vez que tem alguma coisa da igreja, da paróquia, né, uma palestra, alguma coisa, a gente vai mandando. Nesses momentos fortes da paróquia, né? A gente vai convidando. Então, eles sentem, né? E aí a gente, de vez em quando, né, foi marcando um churrasquinho, foi marcando um encontro. Então, a gente conseguiu... Para convidar para o encontro... A gente conseguiu manter esse contato com eles até depois da gente fazer o encontro de recém-casados, eles permaneceram no grupo. Então, quer dizer, se não saiu do grupo, é porque tem um interesse, né, aí de permanecer e manter esse vínculo, né? Eu acho bem pertinente. A gente só tem que tomar cuidado para não ser aquela coisa pesada, né? Toda hora mandando mensagem, porque aí ninguém dá conta, né? Não ser mais um grupo de WhatsApp, né? Que só para mandar tudo. A gente tem que ter muito cuidado para não ser muito invasora, porque se torna chato e eles se distanciam por conta disso. Quando é invasivo, não dá certo. Vamos lá. O Josevaldo Santana. Muito boa formação e o serviço é importante dentro da pastoral familiar e ajuda as famílias no serviço e na caminhada para a igreja, comunidade, povo de Deus. Isso mesmo, né? Isso. Que bom que estão gostando. Bom, na evangelização do pós-matrimônio, esse tempo de pandemia para serviço à igreja não é. Gente, eu acho assim, ó, que quando começaram a colocar aqueles memes, aquelas mensagenzinhas, né, do diabo e de Deus conversando, né, o diabo foi lá, criei a pandemia, fechei as igrejas, né, e Deus dizendo, eu abri uma igreja em cada casa. Eu acho que não procurando uma missa para assistir. Olha que coisa mais linda, né? Deus, né? Diante de todo esse caos, ele achou uma maneira de entrar na nossa casa, de evangelizar as famílias, né? E aí a gente tem que ser inteligente para usar esse momento para criar um hábito de oração, um hábito de missa, né? Evangelizar esses filhos, né? Maridos e mulheres e todo mundo, que toda hora a gente está sempre se evangelizando, né? Perdeu o vínculo. Uma coisa que a gente fez aqui na nossa paróquia, a gente tem que se aproveitar dos recursos que a gente ganha, né? Porque antes de pandemia não se falava em live, era uma coisa assim,
É profissional que faz, é cara que faz coach, essas pessoas assim, né? Hoje todo mundo faz live. A pandemia veio para ajudar a gente nisso, né? A gente faz formação por live, que a gente tinha que ficar um fim de semana, fazer um retiro, juntar gente de tudo que é lado, sair um caro, enorme, né? A gente faz uma live. Eu acho que isso aí veio para juntar a gente. Então, a gente tem que se aproveitar desse recurso para não perder o vínculo. Então, na nossa paróquia, um dia a gente fez uma live só para bater papo. A gente estava com saudade, vamos bater papo. A gente não fazia 3, 4 semanas, mais de um mês que a gente não via o pessoal da pastoral, né? Via um que outro que passava na rua de vez em quando. Às vezes no mercado, encontrava com o outro. Então, a gente resolveu fazer uma live para bater papo. E aí, isso é legal. Então, né? a gente tem que se valer desses recursos. E a gente é que me liga você para ela. Alguém tem que tomar iniciativa. Ah, né? O coordenador não fez, faça. Vai lá dar uma cutucada. Se ele não fez, posso fazer? Vai lá e você faça. Né? Às vezes ele está lá cheio de coisa para fazer. E, então, assim, a gente precisa ter atitude. Né? Nós precisamos ter atitude. O que mais? Ainda pouco, é um comentário agora particular. Pouco antes de começar essa formação, antes da gente entrar, eu recebi uma ligação de um colega de empresa que está na chácara dele em Casa Nova. E ele falando dessa necessidade, dessa carência de um abraço, de um afeto mais próximo, né? dessa questão daquela roda de amigos da própria família. Ele disse que só não está pirado mesmo, porque graças a Deus ainda tem a família que ele para os filhos, que ele pode abraçar e beijar todo dia, mas que ele sente imensamente essa falta de um abraço de um amigo, né? E como vocês bem falaram, nesse nosso trabalho, né, apesar da distância, mas graças a Deus, né, a gente aprendeu a usar essa tecnologia que nos integra um pouco mais, né? Não com o calor humano, mas pelo menos ouvir, só em ouvir e falar, a gente já dá esse alívio, essa descarga, né, dessa carência de outras pessoas distantes, né? Graças a Deus, e assim a gente vai levando, né, nossos serviços, essa formação mesmo que está prevista para ser presencial, né? Não deixamos passar a nossa coordenadora de formação, a Tânia, o Eduardo e a Tânia, né, nos trouxeram essa opção e a aceitamos de primeira, pois o mundo não pode parar, a roda não pode parar de girar, né? E está dando certo, graças a Deus. Nós estamos aqui com uma audiência muito grande de vários lugares mesmo, Irecê, Porto Seguro, pessoal de Eunápolis, do Maranhão, de Manaus, de Amargosa, de Sergipe, o pessoal de Sergipe, são vários. Eu vou citar alguma, vamos essa outra observação da Gracinete. A formação foi ótima e o casal soube nos preencher. Cabe a nós pôr em prática, levando em conta o acolhimento. É acolhimento. Olha nós estamos sempre em aprendizagem, né? Nós nunca sabemos de tudo. A cada dia, a cada momento como esse, a gente nos enche com mais saber, né? E você, Boca e Mara, nos trouxeram isso. Não é? Apesar da gente, alguns de nós que estamos presentes aqui já participamos de uma formação do pessoal do INAPAF, mas sempre temos mais a pegar com pessoas, com colegas com mais experiência, tipo vocês, certo? Outro comentário aqui da Nina Silva: qual a finalidade da pastoral familiar? Vamos buscar na nossa Bíblia, né? Na fonte. Deixa eu ver se eu acho aqui a descrição bem certinha. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu buscar lá na fonte. Uma coisa que a formação para o agente pastoral tem que ser permanente. Até o padre Edson comentou, né? Se não quer fazer formação, volta pastoral. Não precisa ser na pastoral familiar. Vai para outra. Mas se tu tá na pastoral familiar, tem que formar. Tem que formar. Não tem escolha. Objetivo. Porque a gente encontra problemas tão grandes que se a gente não tem preparo, a gente desaba junto. Assim, um dos principais objetivos da pastoral familiar
Deixa eu dar uma resumidinha aqui. É a formação dos agentes, né? A formação desde a concepção até a morte, valorizar e acolher a família na sua totalidade, né? Fortalecer os laços familiares e incentivar a espiritualidade familiar. Então, assim, incentivar a educação da família na fé, no seu sentido missionário. Suscitar a participação das famílias nos tempos litúrgicos. Deixa eu ver o que mais. Colaborar com movimentos, instituições, institutos e serviços familiares e depois, né, organizar a articulação, né, o funcionamento da pastoral familiar. Mas é o cuidado com a família, é ter esse olhar para cuidar da família, para que não deixe que ninguém chegue, né, nos casos especiais. Né? Padre Edson dizia também outro dia, que a gente precisa cuidar dessas famílias para que, se elas chegarem num caso especial, elas também estarem fortalecidas na fé. A primeira coisa que a gente precisa cuidar é da fé. Né? Cuidar dessa família para que ela seja uma família de fé. Bom? Do André. André ok, estão pedindo aí, estão pedindo aí para André Barreto. Aqui, ó, André Parreira. Tá? É matrimônio. Esse aqui são eles, ó. Encontros de preparação. Encontros de preparação. André e Karina Parreira. Gente, todos esses documentos que nós mostramos para vocês estão disponíveis no site da Pastoral Familiar, tá? Tem lá a lojinha. Então, todos esses nós compramos, né? Claro que alguns foram informações que a gente teve a oportunidade de ir, mas a maioria deles a gente não são documentos caros, tá? Não são documentos caros. Para vocês terem uma noção, na época que a gente comprou o diretório da Pastoral Familiar, esse aqui já é a edição de 2004. Saiu R$10. Então, às vezes, a gente enche o carrinho para poder valer a pena o frete, né? Mas a gente sempre, quando tem alguma formação, a gente procura oferecer. Então, assim, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar. A coordenação pede que faça o pedido do material pelo diocesano, né? Então, o diocesano vai pedir para o regional para até a gente tem reduzir o frete, tem umas facilidades. Tem umas facilidades, né? Deixa eu falar aqui, ó, nas lives das pastorais paroquiais, bem que podiam convidar até psicólogos para auxiliar as famílias neste momento de pandemia. Até se tiver alguma família em dificuldade, pode fazer uma live com psicólogo. A gente precisa, né? Tem uma grande amiga nossa que é psicóloga, ela me ajudou em muitos atendimentos, muitos. Às vezes eu ia lá e aí eu ouvia a família, corria para ela de amiga, ó, tá acontecendo isso, faz assim, faz assado. Porque às vezes a gente não sabe, né? Quando precisa de um atendimento de um profissional, ou a gente indica, ou então a gente às vezes pode buscar esse atendimento para que a gente possa auxiliar. Mas isso é uma ideia maravilhosa, né? E às vezes, gente, esses profissionais e a gente precisa deles. E então a gente convidar eles para participar da pastoral. A gente tem que, né, ser esse elo aí de ligação. Lá em Porto Alegre, quando a gente ainda era encontro de noivos, né? O médico que dava palestra e o advogado faziam parte da pastoral. Então a gente conseguiu trazer eles para a pastoral. A irmã Lília, ela é legal. É muito importante isso mesmo, né? Muito, muito legal. A gente tem que se cercar desses profissionais. Precisa buscar. Advogados, médicos, psicólogos, todos podem ajudar.
Pronto. O que mais? Ok, Boca e Mara, estamos chegando quase ao final, mas ainda dá tempo aqui, agradecer a todos os nossos participantes. Eu vou citar aqui algumas paróquias, né, com suas respectivas, das dioceses, né, tipo a diocese de Eunápolis, a nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, a diocese de Irecê, o nome do santo, porque eu posso o risco de esquecer, então vou citar só a diocese e as paróquias mesmo, né? Nossa Senhora Rosa Mística, de Nossa Senhora do Socorro em Sergipe, a diocese de Rui Barbosa, paróquia João Dourado, Irecê eu já citei, paróquia São José Operário, Irecê, assim como nossa paróquia também São José Operário aqui em Casa Nova, diocese de Eunápolis, eu já citei, paróquia Santa Terezinha do Menino de Jesus, eu já citei também, paróquia São Domingos de Irecê, paróquia Santo Antônio aqui de Juazeiro, paróquia de São Francisco de Sobradinho, a diocese de Manaus também com participante aqui na nossa formação, os colegas de Feira de Santana, né, da diocese de Feira de Santana, Santo Afonso, estou vendo colega aqui da paróquia de Santo Afonso também, São Pedro Apóstolo de Irecê, paróquia São José Operário já citei, arquidiocese de Aracaju, paróquia São José, eu já citei também. Enfim, tivemos participação aqui de colegas lá do Maranhão também, Santo Antônio de Pádua, de Paraíso, diocese de Amargosa, da Bahia, São Luís do Maranhão, a paróquia Francisco de Assis, a diocese de Aracaju, eu já citei, Nossa Senhora do Socorro. Enfim, uma imensidão. A gente fica muito grato e feliz por essa imensa participação de cada canto aqui a gente pode falar do Brasil, né, que não é somente daqui da região nossa, de Juazeiro, né, mas como você pode ver, de Eunápolis, Rui Barbosa, de Aracaju, de todos. Enfim, um abraço caloroso em cada um de vocês, uma bênção muito apaixonada mesmo da parte nossa e de nosso Senhor Jesus Cristo também, que esteve esse tempo todo presente. Agora, eu entrego para você, Boquimara, para fazer esse encerramento, já levando os nossos agradecimentos para vocês nessa participação, e que, com fé em Deus, todos nós sejamos abençoados, principalmente vocês que formam esse casal tão entusiasmado, né, dentro da nossa pastoral. Ok? Fique à vontade, faça o encerramento. Muito obrigado. Obrigada. Ah, que alegria, né? Que alegria, né? Tanta gente aí, né? Extrapolamos aí o regional. É muito bom, né? Muito bom. É bom, assim, a gente dividir, né? Aquilo que a gente já viveu e aprender também, né? Tantos comentários tão interessantes, né? Eu sempre comento assim, as pessoas dizem assim, mas eu gosto de dar palestra. Eu digo assim, mas para dar uma hora de palestra, eu preciso ler uns 4, 5 livros, né? Então, quem ganha também somos nós. Gostaria de agradecer a atenção, a paciência de vocês, o convite, né? Pedir que Nossa Senhora, que a Sagrada Família abençoe todos e que a gente tenha aí uma pastoral familiar frutífera, né? Uma pastoral familiar acolhedora, cuidadora, bem informada, com agentes aí apaixonados, né? Porque quando a gente ama, a gente conhece, inflama, a gente né? ama. Quando a gente conhece, a gente ama, e quando a gente ama, a gente inflama, né? Nós gostaríamos de encerrar, então, esse momento com a oração à Sagrada Família e pedindo aí a Deus que Deus abençoe a todos. Vamos juntos? Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas,
Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e E quem que, tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Palavra da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Então, estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando para os nossos colegas que estão participando, que a semana que vem nós daremos uma pausa, pois mesmo com o São João não vai como antes, mas a gente resolveu deixar esse dia livre, né, para não comprometer esse feriado, não é? Mas a gente volta no dia 1º de agosto, e lembrando ainda que a colega Tânia com o Eduardo, ainda eles vão divulgar a data do setor pré-matrimonial também, ok? Tânia, fique à vontade, por favor. Você, Boca e Mara, mais uma vez, nossos agradecimentos, uma boa noite a todos, obrigado pela participação de todos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus.